hoje você vai tratar conosco aqui a questão da educação em casa, como fazer. Vamos entrar no assunto? Vamos lá. Então tá com você, querida. Então, eu primeiro queria agradecer o convite, agradecer ao presidente da Hebraica, o Daniel Bialski, né? Isso, Bialski, exato. E agradecer a você e a Marisa, que tão gentilmente falaram comigo. E dizer que, embora eu normalmente... A Cláudia caiu. Que pena, ela é tão boa, né, gente? Só um instantinho, ela deve estar com algum probleminha lá, né? Já a gente começa certinho, gente. Desculpe, hein? São os problemas da tecnologia, né? Estão achando a Cláudia aqui maravilhosa. Vamos lá de novo. Vamos lá. Pronto, voltei. Epa! Vamos lá. O tempo todo eu tô caindo, mas agora eu vou falar, senão não, eu acho. Querida, se você cair, a gente tenta de novo. Já estão te adorando aqui, mesmo você não estando, tá bom? Tá bom. Então, eu só estava dizendo que, embora eu moro agora mais no Rio, a quarentena eu estou fazendo em São Paulo e a Hebraica mora no meu coração e todo mundo sabe disso. Então, eu vou começar a falar da educação em casa. E para falar de educação em casa, vamos falar de educação em geral e o que o país está vivendo nessa quarentena com relação à educação. O primeiro comentário que eu queria fazer é que não é que nós estávamos bem em educação, aí veio o coronavírus e com isso nós estamos com a educação em risco. A situação é muito mais complexa que isso. Se a gente lembrar bem... Que pena. Ela tá caindo, ó. Vamos lá de novo, gente. Oi. Deus... agora sim. Agora tá melhor ainda, Cláudia. Se ameaçar cair de novo, eu vou desligar tudo aqui, ver se é a minha internet que está com problema, mas vamos lá. Então, eu queria dizer que em setembro de 2015, o Brasil assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Isso quer dizer, na prática, que nós assumimos o compromisso de não somente manter todas as crianças e jovens na escola, mas garantir aprendizado. O Brasil foi muito bom, no final do século XX, em colocar as crianças que estavam fora da escola e os adolescentes que estavam fora da escola na escola, mas nós não fomos igualmente bons em garantir que todos aprendam. Se a gente quer ter uma sociedade mais justa e uma sociedade plenamente desenvolvida, apta para os desafios do século XXI,
não basta ter as crianças na escola, ou até pensar, bom, para alguns vai ter educação com altas expectativas, para os outros qualquer coisa serve. Não, nós temos que garantir que mesmo aquelas crianças em situação de maior vulnerabilidade possam aprender com altas expectativas para todos. Isso quer dizer sair de uma armadilha que a gente mesmo, na melhor das boas intenções, constrói, que é pensar em uma educação de segunda linha para os mais pobres. Porque, coitados, são pobres, não têm onde estudar, não têm pais, não têm família estruturada, então para eles a escola deveria ser um lugar para eles não estarem na rua. Não, isso é uma profecia autorrealizada. Quando a gente espera pouco das crianças, aí elas de fato trazem pouco. Então nós assumimos esse compromisso. Mas quando a gente assumiu isso em 2015, nós no ano seguinte, olhando para a nossa situação, a gente constatava que o problema nosso era muito sério. Para começo de conversa, numa avaliação que é feita só com escolas públicas, 55% das crianças de terceiro ano saem analfabetas. Terceiro ano. Ora, isso é gravíssimo. Isso significa que a promessa que a educação tem numa sociedade democrática de equalizar oportunidades, ela é mentirosa, ela não é verdadeira. Se uma criança de um meio mais afluente aprende e a criança que só tem a escola para contar não aprende, nós não estamos promovendo igualdade de oportunidades. Então, nós temos um problema e esse é pré-coronavírus. Esse mesmo índice, 55%, um pouco menos que isso, aparecia em matemática de terceiro ano também. Então, as crianças começavam sem aprender. Se a gente olha para o aprendizado do nono ano, nós temos uma avaliação também em escolas públicas que mostrava que só 40%, 39,5% para ser mais exato, dos alunos aprenderam o adequado em português e só 21,5% em matemática. Nossa! É muito pouco. O que vai acontecer com essas crianças, com esses adolescentes, né, para dizer a verdade? Uma parte deles não vai entrar para o ensino médio. Eles vão achar que a escola é desinteressante porque ele não está aprendendo e eles abandonam. Aí, os que entram no ensino médio, no primeiro ano, muitos são reprovados. E reprovação no primeiro ano do ensino médio, quando é mais de uma vez, significa evasão escolar. Eles abandonam a escola. Entre os que concluem, só 21,9% dos alunos do terceiro ano do ensino médio aprenderam o suficiente em português e só 9,1% em matemática. Por que eu estou contando isso? Não é para a gente ficar deprimida, não. Eu sou uma pessoa muito esperançosa e muito idealista, quem me conhece sabe disso. Mas é só para a gente ter a noção do que nós precisamos consertar pré-coronavírus. Só que acontece o seguinte, eu vou indo um pouquinho mais para frente. Com essa situação educacional, que também se reflete no PISA, né, naquela avaliação internacional de qualidade da educação, e que mostra que a nossa educação não tem um nível adequado. A gente melhorou no último PISA, mas só um pouquinho, não saímos ainda dos 20 piores países no ranking do PISA. Nós estamos um pouco acima da Argentina, da Colômbia e do Panamá, mas ainda estamos numa posição inaceitável para quem é nona economia em termos de PIB. Vamos combinar que o Brasil não é pobre, o Brasil é desigual. E um dado só me chamou a atenção, e aí vale a pena prestar atenção nele, que é os mais ricos da amostra brasileira. Os mais ricos da amostra brasileira no PISA, os jovens de 15 anos que participaram,
se saíram bem melhor que os alunos mais pobres, evidentemente. Por quê? Porque a escolaridade dos pais influencia no sucesso escolar de uma criança, porque eles estão em escolas que têm melhores condições de gestão de seus professores e uma série de outros fatores que todos conhecem. Mas o que me chamou a atenção é que mesmo esses alunos mais ricos se saíram pior que os 25% mais pobres de vários países. E aí, a gente se pergunta, o que tem de comum entre os mais ricos que estão em escolas que têm melhores condições de gerenciamento e os mais pobres que não têm prova para entrar naquela escola, que atendem as favelas? Pois eu diria, é a mesma baixa atratividade da carreira de professor. A carreira de professor não é atraente, porque os salários não são bons e porque a respeitabilidade, o reconhecimento social da carreira é baixo. Para complicar ainda mais, a formação dos professores no ensino superior, ela é excessivamente divorciada da realidade do chão da escola. Ela prepara com muita teoria e muito pouco diálogo entre teoria e prática. Quem estudou, entre os que estão ouvindo, magistério, quem fez magistério de nível médio ou até de pós-médio, sabe do que eu estou falando. Eu comecei a minha carreira profissional como professora e é visível que isso aconteça. Muito bem. Nós falamos que nós estamos com desafios grandes de aprendizagem, mas tem um desafio maior que aparece no cenário, que é a quarta revolução industrial. O que é a quarta revolução industrial? É esse cenário em que a inteligência artificial veio para substituir, num ritmo muito acelerado, o trabalho humano, inclusive trabalho que demanda competências intelectuais. Então, não basta só entregar as competências básicas a que eu me referi há pouco, é fundamental que as crianças aprendam na escola, desenvolvam competências de nível mais sofisticado, como pensamento crítico, pensamento sistêmico, saber resolver colaborativamente problemas com criatividade, essas coisas que os robôs são incapazes de fazer. Então, esse desafio da automação e da robotização, com uma brutal extinção de postos de trabalho, é um problema que nós estamos vivendo hoje no mundo e o Brasil não é uma exceção. Então, nós vamos ter que mudar a nossa educação. Ela já não estava resolvendo bem o processo de alfabetização, e eu estou falando aqui que nós vamos ter que ter competências para o século XXI. Aí vocês poderiam dizer, então vamos fazer uma coisa, primeiro vamos alfabetizar direito, quando a gente souber fazer isso, a gente começa a olhar para competências mais sofisticadas. Só que o mundo não vai esperar pelo Brasil. Nós vamos ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E vou dizer mais, não é impossível. Porque se a gente não resolver isso, a desigualdade social de que o Brasil é campeão, quando a gente fala de violência, de crime, a gente logo pensa em política de segurança. A melhor forma de prevenção de política de segurança é uma política educacional com altas expectativas para todos, para diminuir a desigualdade social. E desigualdade social, eu não preciso falar para um plenário tão qualificado como a gente está falando, gera cidadania frágil, e cidadania frágil gera populismos. E populismo, tanto faz se é de esquerda ou de direita, é sempre ruim. É sempre infantilizar o cidadão. Muito bem. Frente a isso tudo que está acontecendo, ainda não cheguei no coronavírus, vou chegar. Quais são as tendências em educação nos países que têm bons sistemas educacionais? Em primeiro lugar, algo que eu já me referi,
foco em resolução colaborativa de problemas com criatividade. Em vez de entregar computadores sofisticados para todas as crianças, os países que têm bons sistemas educacionais estão ensinando crianças e jovens a resolver problemas colaborativamente. Eu estava olhando os resultados do PISA em relação às ciências. Por que a gente se sai tão mal? Porque a gente decora a tabela periódica, mas não sabe aplicar em problemas concretos da realidade. Mais do que isso, a gente não sabe resolver juntos problemas que a realidade apresenta intersetorialmente. A gente vai precisar disso demais para o mundo do trabalho. E uma notícia boa, os robôs não sabem resolver problemas colaborativamente, muito menos com criatividade. Então tem um espaço para a nossa atuação. A outra coisa que eles estão usando muito é personalização do processo de ensino. Aí sim a tecnologia tem um papel brutal. Com plataformas adaptativas, em que você recebe um conteúdo, desenvolve uma competência, é testado e se identifica exatamente quais são os teus gaps de aprendizado, os teus déficits de aprendizado em relação a determinada competência, eu acabo com uma série de problemas. Um deles é a taxa elevadíssima de repetência no primeiro ano do ensino médio, por exemplo. Ou a necessidade de ter um permanente sistema de recuperação de aprendizagem, porque eu identifico o gap de aprendizagem e essa plataforma adaptativa te direciona exatamente para o que você precisa aprender, aquilo que você não domina. Porque, lógico, que um professor com 40 alunos na sala não consegue personalizar o processo de ensino sem alguma ferramenta de apoio. E as plataformas adaptativas estão permitindo já, em países com bons sistemas educacionais, um processo de personalização do ensino. Outra coisa que está muito forte nos países com bons sistemas educacionais é ensinar a pensar. E quando eu estou falando em ensinar a pensar, não é decorar a visão de mundo do teu professor. É aprender a ser um pensador autônomo, alguém independente, que é capaz de pensar sem seguir guias geniais das massas, gurus de qualquer tipo, mitos de qualquer tipo, que possa raciocinar mediante a leitura de uma informação, saber se isso está certo, se não está certo, conferir outras fontes, pensar. Outro ponto muito importante é desenvolver, que eles estão trabalhando, é desenvolver competências socioemocionais. Aprender a desenvolver empatia. Nós estamos vivendo um mundo que não sei porque parece que a empatia diminuiu, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. É só ler diariamente as redes sociais e ver quanto ódio está destilado ali. Quer dizer, com tanta gente sofrendo por conta da pandemia, parece que tem uma pandemia de esquerda e uma pandemia de direita, e a gente precisa escolher a pandemia preferida. Pelo amor de Deus, tem gente sofrendo, a gente devia estar unido para juntos pensar em como ajudar quem mais precisa. Por sorte, tem sempre algumas tribos solidárias que estão conseguindo fugir dessa polarização absoluta e, em vez de colecionar a fake news favorita do dia, pensam em como ajudar aqueles que não têm com quem contar. E, por último, outra tendência que está sendo desenvolvida nos bons sistemas educacionais do mundo é promover o protagonismo do aluno. Protagonismo esse que vai ser importante quando a gente pensar em educação em casa. Ou seja, formar para autonomia. O velho sonho da Maria Montessori, para quem estudou educação ou do Dio. E formar para um conceito complexo de ser explicado, que é a cidadania global. Que é entender que a gente é cidadão de uma pequena comunidade, de um país e de um planeta que precisa de ajuda. Muito bem. O que muda nesse cenário
com a Covid-19. A Covid-19 tirou todo mundo do seu espaço de segurança. Os médicos, em primeiro lugar, médicos, enfermeiros, epidemiologistas. A gente acompanhando o noticiário, a gente percebeu que ninguém estava sabendo lidar com aquela situação, que é um vírus novo, que é um coronavírus novo, como é chamado, e que ninguém sabia fazer predições, ou o que vai funcionar de verdade, como que a gente lida com isso como um processo de saúde pública. Pouco a pouco ficou claro que era, e eu vou aqui me ater à educação, que era importante fechar as escolas. A gente fechou as escolas. Algumas redes conseguiram se organizar para isso, outras não. A grande maioria das escolas não teve nem tempo de se organizar. Nós todos que estamos isolados em casa, eu tenho 64 anos, tivemos que reaprender, reorganizar a nossa vida, e as escolas foram fechadas e muitos pais se viram fechados em casa com os filhos. Antes de falar dos pais, eu vou falar para os educadores que estão nos ouvindo. A primeira coisa que tem que nos passar pela cabeça quando a gente não sabe o que vai acontecer, existem pessoas falando que talvez a gente fique até o fim do ano confinado. Tem gente que está falando que em fim de maio a gente vai poder voltar, outros que estão falando em junho. Como eu não sou epidemiologista, como eu não sou autoridade de saúde, eu vou falar o que a gente faz nesse contexto. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, num contexto em que o Brasil já tinha precariedades em aprendizagem, garantir o direito de aprender de todas as crianças. Porque nós temos um risco tremendo nessa pandemia, que é de aumentar ainda mais as desigualdades educacionais. Eu penso no meu neto, de 7 anos, que estuda numa escola no Rio de Janeiro, se tiver algum carioca aqui nos ouvindo, ele estuda no Santo Agostinho, e ele recebe, hoje eu vi uma foto linda, eu pensei em reproduzir, mas não sou muito boa com colocar na tela fotos, mas com ele na frente de um computador, usando uma plataforma e aprendendo. Aí, aquela cena me deu uma coisa boa e uma ruim. Ele já está há 3 semanas recebendo tarefas da escola. E eu pensei, e aquele menino lá da Rocinha, que talvez não esteja recebendo nada? Ele tem uma mãe que apoia, ele tem professores que estão se comunicando com ele diariamente, e o menino da Rocinha não. Então, quem lida com educação pública, pelo amor de Deus, vamos pensar no direito de aprender das outras crianças também. E para isso nós temos que pensar fora da caixa. Tudo que a gente aprendeu a fazer em educação não se aplica ao que nós estamos vivendo. Não se aplica. Da mesma maneira que muito do que se aprendeu em saúde não se aplica para o que os médicos e enfermeiros estão fazendo hoje. E o que nós da educação temos que fazer? Sejamos nós, diretores de escola, professores ou secretários, desenhar um plano adaptativo para emergência e, num certo sentido, liderar a implementação quem tem condições de fazer isso. Por que eu chamo de adaptativo? Porque as circunstâncias vão mudando, vamos que em maio voltem as aulas. Pronto, eu tenho que estar pronta para voltar para as aulas. E até lá as crianças têm direito de aprender. A outra coisa que eu diria para os educadores presentes, aceitem ajudas. Nós, educadores, somos muito desconfiados com a ajuda. A gente acha que pode ter um interesse escuso, associado, etc. Não tenham medo de aceitar ajudas. Tem muita gente querendo ajudar. Depois, se alguém quiser no Twitter me perguntar de gente séria que está querendo ajudar, eu posso dizer, ou no Facebook, eu converso com todos. A outra coisa é, se vocês são líderes educacionais, diretores ou secretários, sejam líderes inspiracionais, deem o exemplo.
Uma das coisas mais bonitas que a gente tem visto, olhando para o mundo nesse processo, e mais feias, é a atitude de líderes. Líderes têm que dar o exemplo. Se é para respeitar a quarentena, respeita a quarentena. Se é para garantir que todas as crianças aprendam, faça a sua parte também. Nós não podemos ficar parados e nós não podemos ter medo de ser disruptivo. É o momento de ter coragem, de aprender com o processo. Desculpe usar uma expressão em inglês, tem uma expressão em inglês que eu gosto muito que se aplica a esse momento. É learning by doing. Nós estamos todos sendo desafiados a aprender fazendo. Nós não sabemos ainda. E um último comentário para os educadores, para eu poder falar com os pais também, é o momento de reengajar os pais que eventualmente se afastaram da escola. Os pais estão com as crianças e estão entendendo a complexidade do trabalho dos professores, coisas que muitas vezes eles não tinham oportunidade. Engajem os professores, os pais com a escola, mandem mensagens no WhatsApp para grupos de pais, dialoguem constantemente com os pais. Muitos pais estão perdidos. Se você é uma mãe educadora, ou seja, além de ter uma criança em casa, também é professora ou educadora, lidere grupos de discussão a respeito do que os pais podem fazer. Muito bem. Como é que fica o papel dos pais? Então, primeiro, uma mensagem de serenidade para os pais. Pais, papais e mamães, vocês não são professores. Então não fiquem querendo ser os melhores do universo, porque vocês não foram formados, ou não fiquem frustrados mais do que isso, porque vocês não estão conseguindo muito bem. Não se preocupem com isso. O papel de vocês é afastar o estresse tóxico da casa, conversar muito com a criança, organizar um cantinho para essa criança fazer as tarefas que a escola manda, ajudar a criar um diálogo entre essa criança e o professor. Se a criança tiver dúvida, ensine a criança como pesquisar. Se ela tiver um contato direto com o professor, faça com que ela ponha essa dúvida para o seu professor em grupos criados especificamente para isso. Se você não souber como pesquisar, também não se afobe, papai e mamãe. Muitos de vocês em home office também, vocês também têm os seus desafios. Então, eu acho que a palavra de ordem aqui é serenidade. E, ao mesmo tempo, pensem no dia a dia que os professores tinham na escola, né? A outra questão fundamental, olha aqui, alguém já se antecipou o que eu ia falar, é criar uma rotina de estudos. Muito obrigada, perdi o nome, mas só vi a frase aqui. É criar uma rotina de estudo. As crianças não estão de férias, então elas têm que ter horário para acordar, elas têm que se vestir, elas têm que ajudar nas tarefas domésticas, que é uma coisa muito importante, eu vou voltar a isso, mas elas têm que ter um horário para estudar e um cantinho para estudar. Então, aqui ficam algumas dicas de orientação, aliás, antes de entrar nas dicas de organização, conversem com as crianças e adolescentes. Falem para eles das suas próprias ansiedades. Nós estamos todos ansiosos. Comentem o coronavírus. Aqueles que tiveram na família gente que viveu guerras ou viveu situações, se eles ainda estão vivos, peçam para eles contarem para as crianças, se os vovôs e vovós ou bisavós estão vivos, para eles contarem. Mas vamos lá para as dicas de organização. A primeira que eu tinha posto era essa: siga alguma rotina com eles, a rotina possível. Não esqueçam que essa rotina tem que incorporar prática de algum exercício físico cotidiano. Criança, adolescente, adulto e até idoso precisa fazer exercício físico. Então não descuidem da prática de exercício físico de vocês, adultos, e
bolem atividades lúdicas, se as crianças são muito pequenas, de prática de exercício físico para as crianças. Eu mesma postei no Facebook há umas 2 semanas uma atividade de criança de costas jogando brinquedos num cesto para fazer abdominal. Quer dizer, dá para fazer muita coisa, há muito professor de educação física dando dica agora. Outra dica de organização: meninos e meninas, repito, meninos, fazendo tarefas domésticas. A cama, para muitos que já tiveram diaristas, a cama não se faz sozinha, alguém faz isso. A roupa que a gente joga no chão não sara, ela não aparece magicamente no armário. Inclusive com crianças bastante pequenas, ensinem tarefas domésticas. Isso vai ajudar na educação a formar para a autonomia. A Maria Montessori recomendava o envolvimento das crianças pequenas em tarefas domésticas para que elas se preparem para a autonomia. Essa coisa nossa de ter empregadas domésticas não é uma coisa que vai durar para sempre. No futuro, essas crianças que hoje são pequenas, essas crianças terão, provavelmente não terão mais empregadas domésticas. Vale a pena ensinar para formar para a autonomia. Outra coisa que é uma dica importante, e aí vai também um aviso especial para a comunidade judaica. Peguem antigos álbuns de família e contem, aproveitem esse período para contar a história da família. Criem um círculo de conversa sobre a história da família. Essa avó que veio de não sei que país, ou esse avô que veio de outro país, como que eles se conheceram, como é que foi a formação delas. Eu estou aproveitando para contar, inclusive, para os netos, que eu descobri que era judia aos 36 anos. Outras histórias parecidas existem. Se você é afrodescendente, conte para suas crianças que os seus antepassados vieram forçados, vieram para cá como escravos, e permitam que as crianças tenham orgulho das suas raízes, sejam elas quais forem. Então, esse trabalho é um momento riquíssimo. Toda crise tem dentro de si algum tipo de oportunidade, por mais triste que seja a crise. E uma das coisas que isso pode trazer é um fortalecimento de vínculos familiares. Façam também, uma outra dica, um projeto familiar sobre o coronavírus. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai, cada vez que a gente ia fazer uma viagem, ele fazia um projeto familiar. Um filho estudava geografia do estado ou do país que a gente ia visitar, o outro fazia sobre a história, a gente fazia projeto familiar. Que tal fazer um projeto familiar sobre o coronavírus? Aproveitar, um estuda a parte mais de ciências, outro estuda a geografia, os países que estão envolvidos, outro estuda a cultura. Vamos aproveitar e fazer disso um projeto familiar. Um outro conselho para quem tem adolescentes em casa. A Base Nacional Comum Curricular recomenda que a gente trabalhe com os alunos, isso em situação escolar, sobre seus sonhos, sobre os seus projetos de vida. Aqui eu recomendaria muito, eu vou agora ser machista num certo sentido, pai, do sexo masculino, conversem com seus filhos e filhas sobre os projetos de vida deles. Mostre para eles que eles podem ser o que quiserem sonhar, mas que eles são os empreendedores da sua própria vida. Ninguém se torna empreendedor sem aprender, primeiro, a empreender sua própria vida. Pessoas que se formam para dependência não são empreendedores. Um outro conselho para quem tem filho adolescente. Assistam uma série que o filho ou a filha de vocês gosta. Aquelas que a gente não quer assistir porque não é o nosso tipo. Assistam junto com eles e comentem, porque essas séries quase todas têm referências históricas.
E, às vezes, os personagens têm uma inspiração histórica. E uma observação final em relação aos conselhos para os pais, que muitas vezes estão em home office com os filhos. Nada vai ser perfeito. Não sejam perfeccionistas. Vocês vão tentar fazer uma coisa que nunca foi feita. Mas vale a pena aceitar isso e talvez a família saia reinventada desse contexto. Eu termino falando para vocês, antes da parte das perguntas, sobre os meus sonhos. Porque eu tenho sonhos, eu sou uma pessoa, como eu comecei falando no começo, eu sonho com uma educação diferente, eu sou idealista, e quando isso tudo passar, eu sonho eu tenho uma utopia de uma escola em que todos possam aprender, em que nós possamos combinar excelência com equidade, ou seja, em vez de ter ilhas de excelência, em vez de ter uma escola que funcione para alguns, que possa ter excelência para todos. Isso que é a ideia de equidade. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Se a palavra de ordem do século XXI é resolução colaborativa de problemas, que tal professores e escola trabalharem colaborativamente? Se a família também agir colaborativamente, a gente vai ter aprendido muito. Também sonho com uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar. Se, afinal de contas, tantos postos de trabalho vão ser extintos e substituídos por robôs ou por inteligência artificial, nós vamos ter que nos reinventar em ondas sucessivas. A criança precisa aprender a se reinventar desde o começo. Isso significa aprender a aprender e, como eu disse lá atrás, aprender a pensar, a ser um pensador independente. E, finalmente, uma escola que reserve tempo e espaço, e eu diria, e uma família que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia. O velho sonho da Maria Montessori, do Dewey e do Paulo Freire. Muito obrigada. Nossa, muito bom, Cláudia, muito bom. Bem, eu acho que agora nós podemos partir para as perguntas, vocês que estão nos ouvindo, né? Depois dessa... Eu não vou chamar de belíssima ilustração, porque você trouxe uma linha do tempo profunda, né? De onde acho que você pegou toda uma história universal, chegando ao Brasil e desenvolvendo tudo isso. Parabéns. Então vamos ver aqui. Eu vou aproveitar enquanto eu procuro, Cláudia, eu vou fazer uma pequena pergunta para você, tá bom, minha filha? Pois não. Tá. Você falou algo muito importante que me reportou uma querida pessoa conhecida, um francês, Edgar Morin. Sim, eu adoro ele. Eu tive o prazer de estar junto com ele 3 vezes e uma numa banca, uma pessoa sensacional, aonde ele tem um livro exatamente isso, né? A questão de aprender a pensar, né? Cláudia, quando isso aconteceu dentro de você, você percebeu que você tinha que aprender, porque você pensou e reparou em você mesma, né? Que você não é um discurso, é uma realidade o que você está falando, né? Quando foi que você aprendeu a pensar per si? Olha, acho que nunca me fizeram essa pergunta, mas eu vou tentar responder. Eu sempre quis salvar o mundo, né? Simples assim, sempre quis. E aí eu busquei modelos explicativos da realidade que facilitassem a vida, de entender o mundo. E naturalmente, como muitos de nós, decorei visões de mundo. E pouco a pouco eu fui percebendo a limitação dessa ideia de seguir líderes geniais das massas. E eu percebi que a maneira como a gente aprendia na escola nos levava a isso. Porque os professores nos ensinavam,
Eu sempre fui boa aluna, eu fui daquelas, no meu tempo chamava de CDF, né? Agora chama de nerd. No nosso tempo era CDF. Eu era CDF, porque minha mãe só tinha feito até metade do ginásio. Minha mãe foi refugiada, ela saiu aos 14 anos da Hungria em 1944. Então eu não preciso explicar mais do que isso significava. E ela não concluiu o ginásio. Então ela botou na minha cabeça a coisa de que é um privilégio aprender. Aprender, e uma frase que me vinha sempre, acho que outros de vocês já ouviram, que é: a única coisa que ninguém pode roubar de você é o que você tem na cabeça. E eu tinha pressa em aprender, então eu decorava, eu anotava o que o professor falava, decorava, e eu me tornei viciada em decorar para ter sempre a resposta certa. E quando eu me vi adulta, tentando transformar a realidade, eu me lembro até agora o choque que eu levei, quando eu vi que a gente virou uns robozinhos, a gente repetia coisas, e quando a gente não sabia o que o guru tinha pensado, a gente não sabia agir. Então, desde então, isso eu devia ter, quando eu me dei conta, uns 19 anos, por aí, eu me dei conta de que eu vou ter que tentar entender a realidade, pensar por mim mesma. Quando a gente olha agora as redes sociais, eu sou ativista do Twitter sobre educação. Então, eu escrevo todo dia no Twitter, tenho 81 mil seguidores e não escrevo nem sobre política, nem sobre shampoo, nem sobre... Eu não sou famosa, não sou... Eu escrevo só sobre educação, ciência, tecnologia e cultura. Mas eu leio todo mundo e sigo um monte de gente. E ao ler e ouvir, eu percebo que muita gente faz o que eu fazia na minha adolescência, que é ver o que é a realidade, a verdade que me convém. Não tem verdade que me convém, tem o que é verdade. E a verdade pode ser superada por uma verdade mais profunda. E eu tenho um apreço enorme pela ciência. Eu acho que o iluminismo trouxe coisas extremamente importantes para a gente. E uma delas, não é o que vocês estão pensando, uma delas foi a gente pôr em dúvida aquilo que a gente aprende. A gente põe em questão, a ciência se desenvolve por passos sucessivos, aprendendo cada vez mais qual é o limite do nosso saber. Então, só para dar uma resposta um pouco mais curta, é por aí. Eu aprendo todo dia. Eu o tempo todo aprendendo, né? Esse reaprender, isso é muito claro, né? Muito interessante. Agora, eu estou vendo aqui as várias perguntas, Cláudio, só que nós já estamos no adiantado da hora, tá? Se você me permite, eu acho que a tua explanação ela já cumpriu algo muito importante para nós, os ouvintes, sabe? Eu acho que foi muito claro. Você não gostaria de dar uma amarrada final? Eu queria responder uma pergunta que eu vi aqui. Ótimo, por favor. Porque, assim, eu fico concentrada na minha resposta, porque às vezes eu enxergo. Que uma pessoa perguntou, e a formação de professores, né? Porque eu falei brevemente na minha apresentação que ela é a formação que o professor recebe na universidade, ela é muito divorciada da realidade do chão da escola. Ela não é preparatória para uma profissão. Quando a gente pensa, por exemplo, na profissão de médico, o médico, desde o primeiro ano de faculdade, está no chão do hospital universitário, observando procedimentos. Mais tarde ele faz o internato, mais tarde ele faz a residência, mas há um diálogo constante entre teoria e prática. Temos que tomar muito cuidado, que não é que não pode ter teoria, tem que ter muita teoria, mas tem que ter uma teoria em diálogo com a prática profissional. Ser professor não é para qualquer um. Ser professor é uma profissão de grande complexidade. Pai, do sexo masculino, conversem com seus filhos e filhas sobre os projetos de vida deles. Mostre para eles que eles podem ser o que quiserem sonhar,
mas que eles são os empreendedores da sua própria vida. Ninguém se torna empreendedor sem aprender primeiro a empreender sua própria vida. Pessoas que se formam para dependência não são empreendedores. Um outro conselho para quem tem filho adolescente: assistam uma série que o filho ou a filha de vocês gosta. Aquelas que a gente não quer assistir porque não é o nosso tipo. Assistam junto com eles e comentem, porque essas séries quase todas têm referências históricas. E às vezes os personagens têm uma inspiração histórica. E uma observação final em relação aos conselhos para os pais, que muitas vezes estão em home office com os filhos. Nada vai ser perfeito. Não sejam perfeccionistas. Vocês vão tentar fazer uma coisa que nunca foi feita. Mas vale a pena aceitar isso e talvez a família saia reinventada desse contexto. Eu termino falando para vocês, antes da parte das perguntas, sobre os meus sonhos. Porque eu tenho sonhos, eu sou uma pessoa, como eu comecei falando no começo, eu sonho com uma educação diferente, eu sou idealista, e quando isso tudo passar, eu sonho eu tenho uma utopia de uma escola em que todos possam aprender, em que nós possamos combinar excelência com equidade. Ou seja, em vez de ter ilhas de excelência, em vez de ter uma escola que funcione para alguns, que possa ter excelência para todos. Isso que é a ideia de equidade. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Se a palavra de ordem do século XXI é resolução colaborativa de problemas, que tal professores e escola trabalharem colaborativamente? Se a família também agir colaborativamente, a gente vai ter aprendido muito. Também sonho com uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar. Se, afinal de contas, tantos postos de trabalho vão ser extintos e substituídos por robôs ou por inteligência artificial, nós vamos ter que nos reinventar em ondas sucessivas. A criança precisa aprender a se reinventar desde o começo. Isso significa aprender a aprender e, como eu disse lá atrás, aprender a pensar, a ser um pensador independente. E, finalmente, uma escola que reserve tempo e espaço, e eu diria, e uma família que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia. O velho sonho da Maria Montessori, do Dewey e do Paulo Freire. Muito obrigada. Nossa, muito bom, Cláudia, muito bom. Bem, eu acho que agora nós podemos partir para as perguntas, vocês que estão nos ouvindo, né? Depois dessa, eu não vou chamar de belíssima ilustração, porque você trouxe uma linha do tempo profunda, né? De onde acho que você pegou toda uma história universal, chegando ao Brasil e desenvolvendo tudo isso. Parabéns. Então vamos ver aqui. Eu vou aproveitar enquanto eu procuro, Cláudia, eu vou fazer uma pequena pergunta para você, tá bom, minha querida? Pois não. Tá. Você falou algo muito importante que me reportou uma querida pessoa conhecida, um francês, Edgar Morin. Sim, eu adoro ele. Eu tive o prazer de estar junto com ele 3 vezes e uma numa banca, uma pessoa sensacional, aonde ele tem um livro exatamente isso, né? A questão de aprender a pensar, né? Cláudia, quando isso aconteceu dentro de você, você percebeu que você tinha que aprender, porque você pensou e reparou em você mesma, né? Que você não é um discurso, é uma realidade o que você está falando, né? Quando foi que você aprendeu a pensar per si? Olha, acho que nunca me fizeram essa pergunta, mas eu vou tentar responder. Eu sempre quis salvar o mundo, né? Simples assim, sempre quis. E aí eu busquei modelos explicativos da realidade que facilitasse a vida de
entender o mundo. E naturalmente, como muitos de nós, decorei visões de mundo. E pouco a pouco eu fui percebendo a limitação dessa ideia de seguir líderes geniais das massas. E eu percebi que a maneira como a gente aprendia na escola nos levava a isso. Porque os professores nos ensinavam, eu sempre fui boa aluna, eu fui daquelas, no meu tempo chamava de CDF, né? Agora chama de nerd. No nosso tempo era CDF. Eu era CDF, porque minha mãe só tinha feito até metade do ginásio. Minha mãe foi refugiada, ela saiu aos 14 anos da Hungria em 1944. Então eu não preciso explicar mais do que isso significava. E ela não concluiu o ginásio. Então ela botou na minha cabeça a coisa de que é um privilégio aprender. Aprender, e uma frase que me vinha sempre, acho que outros de vocês já ouviram, que é: a única coisa que ninguém pode roubar de você é o que você tem na cabeça. E eu tinha pressa em aprender, então eu decorava, eu anotava o que o professor falava, decorava, e eu me tornei viciada em decorar para ter sempre a resposta certa. E quando eu me vi adulta, tentando transformar a realidade, eu me lembro até agora o choque que eu levei, quando eu vi que a gente virou uns robozinhos, a gente repetia coisas, e quando a gente não sabia o que o guru tinha pensado, a gente não sabia agir. Então, desde então, isso eu devia ter, quando eu me dei conta, uns 19 anos, por aí, eu me dei conta de que eu vou ter que tentar entender a realidade, pensar por mim mesma. Quando a gente olha agora as redes sociais, eu sou ativista do Twitter sobre educação. Então eu escrevo todo dia no Twitter, tenho 81 mil seguidores e não escrevo nem sobre política, nem sobre shampoo, nem sobre... Eu não sou famosa, não sou... Eu escrevo só sobre educação, ciência, tecnologia e cultura. Mas eu leio todo mundo e sigo um monte de gente. E ao ler e ouvir, eu percebo que muita gente faz o que eu fazia na minha adolescência, que é ver o que é a realidade, a verdade que me convém. Não tem verdade que me convém, tem o que é verdade. E a verdade pode ser superada por uma verdade mais profunda. E eu tenho um apreço enorme pela ciência. Eu acho que o iluminismo trouxe coisas extremamente importantes para a gente. E uma delas, não é o que vocês estão pensando, uma delas foi a gente pôr em dúvida aquilo que a gente aprende. A gente põe em questão, a ciência se desenvolve por passos sucessivos, aprendendo cada vez mais qual é o limite do nosso saber. Então, só para dar uma resposta um pouco mais curta, é por aí. Eu aprendo todo dia. Eu o tempo todo aprendendo, né? Esse reaprender, isso é muito claro, né? Muito interessante. Agora, eu estou vendo aqui as várias perguntas, Cláudio, só que nós já estamos no adiantado da hora, tá? Se você me permite, eu acho que a tua explanação, ela já cumpriu algo muito importante para nós, os ouvintes, sabe? Eu acho que foi muito claro. Você não gostaria de dar uma amarrada final? Eu queria responder uma pergunta que eu vi aqui. Ótimo, por favor. Porque, assim, eu fico concentrada na minha resposta, porque às vezes eu enxergo. Que uma pessoa perguntou, e a formação de professores, né? Porque eu falei brevemente na minha apresentação que ela é a formação que o professor recebe na universidade, ela é muito divorciada da realidade do chão da escola. Ela não é preparatória para uma profissão. Quando a gente pensa, por exemplo, na profissão de médico, o médico, desde o primeiro ano de faculdade, está no chão do hospital universitário, observando procedimentos. Mais tarde ele faz o internato, mais tarde ele faz a residência, mas há um diálogo constante entre teoria e prática.
Temos que tomar muito cuidado, que não é que não pode ter teoria, tem que ter muita teoria, mas tem que ter uma teoria em diálogo com a prática profissional. Ser professor não é para qualquer um. Ser professor é uma profissão de grande complexidade. E eu estou falando aqui especificamente em professor de educação básica. Tem muitos conhecimentos sobre o que funciona ou não funciona com a educação de crianças e adolescentes. Descobertas recentes sobre o cérebro precisam ser ensinadas nas faculdades. É importante a inclusão digital do professor desde o começo e dos usos da competência digital, das formas de desenvolver competência digital nos alunos, desenvolvendo em primeiro lugar nos professores. Nós precisamos desenvolver as competências socioemocionais dos futuros professores, ou seja, não é para amadores. Ser professor não é para amadores, é uma profissão complexa. Então, nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação baixou um parecer bastante interessante, demandando esse diálogo entre a teoria e a prática, que foi um grande avanço que me surpreendeu muito, porque esse avanço aconteceu no final do ano passado, o Conselho Nacional de Educação. Isso vai ter que ser implementado nas universidades, mas não será suficiente. É fundamental melhorar o salário dos professores, tornar a profissão mais atrativa para atrair e reter mais talento na profissão. Agora que os pais estão sozinhos com as crianças em casa, lembrem que, num certo sentido, vocês estão sendo o que eu que, como mãe, criei 2 filhos meus e 3 do meu marido, 3 enteados, que eu aprendi na prática, a gente é um pouco médica amadora, né? Os médicos presentes que não me ouçam. Pequenas coisas a gente faz. Vocês estão fazendo pequenas coisas em educação e isso é muito louvável. De preferência com orientação de bons professores. Chegaremos num tempo em que será possível fazer isso de outras maneiras e com professores apaixonados pela profissão. Temos muito, e muitos presentes aqui também, que eu estou vendo pelos coraçõezinhos. Mas nós precisamos reter esses talentos na profissão. Então, a minha palavra final é para os pais e para os professores. Dialoguem muito. Nós estamos construindo o futuro, nós estamos construindo um mundo novo para a futura geração. Que eles nunca possam nos culpar por descuidar da educação deles. Muito obrigada a todos. Cláudia, nós que agradecemos, em nome da Hebraica, do meu presidente Bialski, da nossa querida coordenadora Marisa, sabe? Foi um prazer te receber aqui, espero te encontrar em breve, fazia muito tempo que a gente não se via, e muito parabéns pela sua didática e pela sua clareza, tá? Muito obrigado. E eu agradeço a você. Não, nós que agradecemos, minha querida. E a todos vocês, os ouvintes, muito obrigado. E, por favor, continue com a Hebraica, nossa casa, que teremos muitas coisas para apresentar a vocês. Uma boa noite, muito obrigado. Até logo. Até logo.